Boa noite a todos do Meet, do Facebook, Instagram, amém? Quem vai ouvir pelo áudio, amém, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 27. A gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai entender um pouquinho que confusão é aquela do Novo Testamento que os judeus não se entendem com os samaritanos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai entender que problema é esse que vai acontecer lá no Novo Testamento. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Sempre que for possível, a gente vai falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, né? Para a gente já ir entendendo o Novo Testamento desde agora, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Antes de falar sobre a aula de hoje, eu vou tirar uma dúvida de uma aluna. Ela fez a pergunta pelo Instagram, né? E a pergunta dela é muito complexa, não dá para responder em mensagem. Então, eu vou responder agora na aula. Como tem a ver com a aula passada que eu dei, e foi sobre a aula passada que ela perguntou, então eu vou responder agora, tá? Sempre que é relacionado à aula, eu respondo, né? Quando é dúvida aleatória, que é coisa que a gente ainda não falou na aula, eu não falo na aula, para não confundir quem tá aprendendo agora. Mas como ela perguntou coisa que eu falei na aula, né? Tá bom que ela perguntou coisa relacionada à nova aliança, mas a dúvida dela foi relacionada a coisas que a gente já viu. Então a gente vai tirar essa dúvida agora, tá bom? A gente vai falar sobre Deuteronômio 27 hoje, então, amém? Eu vou fazer, então, agora uma oração, tá bom? Pra gente iniciar o estudo do dia. Amém, amém. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que seu Espírito Santo venha, que os seus anjos sejam colocados ao nosso redor, que nos protejam de todo o mal, que o Senhor derrube neste momento cada estratégia de Satanás, em nome de Jesus. Que a sua palavra corra sem obstáculos, Pai. Meu Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê discernimento, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento. Nos faça compreender a tua palavra com clareza, meu Deus, que não venhamos a ser confundidos. Meu Deus, que ninguém venha nos enganar com falsas doutrinas, mas que venhamos a conhecer a verdade que liberta, Pai. Pois só há uma verdade que liberta. Não existe mais de uma, só há um caminho, Pai. Então, que venhamos a compreender com clareza essa verdade e esse caminho, Pai, no nome de Jesus, para que ninguém venha nos enganar, para que ninguém venha dizer, meu Deus, coisa contrária à Tua palavra, que tenhamos discernimento, que não venhamos a perecer por falta de conhecimento, porque a Tua palavra diz isso. Que o Teu povo perece por falta de conhecimento, meu Deus. Nós queremos ser o Teu povo, mas não basta ser só o Teu povo, nós temos que ter conhecimento acerca de Ti e da Tua palavra. E é por isso que estamos aqui, Pai, reunidos na Tua presença. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Tua unção, Pai, amém. Nós queremos mais do Teu fogo, da Tua chama e do Teu Santo Espírito, Senhor, amém. Meu Deus, trabalha neste momento em cada mente que está aqui diante de Ti, Pai, e está fechada, e está endurecida, e está questionadora, Pai. Que o Senhor trabalhe nesta pessoa, em nome de Jesus. Trabalha neste coração que está aqui diante de Ti com raiva, que está aqui diante de Ti cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Que o Senhor trabalhe, Pai, nesse coração, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha a convencer sobre a Tua verdade, pois só o Senhor é quem convence, só o Seu Santo Espírito nos convence. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para o real caminho, para a Tua verdade, para a Tua palavra, Pai. Que venhamos a crescer através dela, que venhamos a ser edificados, transformados, modificados pela Tua palavra. Que venhamos a engrandecer espiritualmente pela Tua palavra, que a nossa fé venha a ser aumentada, como a Tua própria palavra diz, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Meu Senhor, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use, me conduza. Que o Senhor, Pai, use a minha boca, Pai, para propagar a Tua verdade. Que da minha boca saiam somente as Tuas palavras. E que o Senhor tempere cada palavra com sal, para que elas tenham bom gosto. Que todo aquele, meu Deus, que as ouvir, sinta o bom gosto que tem a Tua verdade. Meu Deus, que cada pessoa que ouvir a Tua palavra venha a ser convencida, Pai. E que, meu Deus, a Tua palavra seja irresistível ao ouvido daquele que a ouve, para que ele não resista a Ti, Pai, se renda em nome de Jesus. Amém, Pai. Nos livre e nos proteja de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, proteja esse projeto e cada vida aqui envolvida em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Meu Deus, que cada vida seja tocada pela tua unção, pelo teu poder, que cada um de nós consiga discernir na maravilha que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Que cada um venha ter, meu Deus, esse contato maravilhoso que é a tua presença. Amém, meu Deus, que venhamos a ser transformados, porque é impossível estar diante de ti e permanecer o mesmo. Amém, meu Deus, amém. E nós determinamos em o nome de Jesus como igrejas, como uma igreja reunida, como corpo de Cristo reunido, nós determinamos em o nome de Jesus que nenhum obstáculo vai se levantar contra essa obra. Nenhum obstáculo vai se levantar contra nós. Nada vai se levantar para tentar parar a tua palavra, meu Deus, porque a sua palavra, em o nome de Jesus, vai correr sem obstáculos. E todo aquele que se levantar, meu Deus, sendo usado por Satanás, sendo usado pelos demônios de Satanás, que ele venha ser tocado por ti, meu Deus, e se converta. Porque a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra o Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, antes de entrar em Deuteronômio 27, eu vou tirar uma dúvida de uma aluna sobre dízimo. Na aula passada, né, a gente falou sobre isso. A gente lembra, já faz umas aulas aí que a gente vem falando sobre dízimo, né? A gente lembra que Deus instituiu as primícias e as primícias eram para ser dada para os sacerdotes iam usufruir das primícias, era o alimento que Deus dava ali para os sacerdotes, né? Além dos alimentos sacrificiais, né? Então eles recebiam ali as primícias de Deus, era dada para os sacerdotes. E a gente lembra que para os levitas eram dados os dízimos, né? Então os dízimos eram dados aos levitas e os levitas se alimentavam ali pelos dízimos, né? Então a gente lembra disso, a gente viu isso algumas aulas anteriores, né? Na aula passada e algumas aulas anteriores. Mas o que acontece? O dízimo, que ele era entregue aos levitas, de 3 em 3 anos ele não era entregue ali no local onde Deus escolheu para ter o nome dele, né? Então não era entregue ali no tabernáculo, mas ele era colocado à disposição da região onde você vivia. Então, por exemplo, uma pessoa que vivia na tribo de Ruben, ela não precisava atravessar o Jordão no 3º ano para ir até o tabernáculo na época de Juízes que estava em Siló, por exemplo. Ele ficava lá do outro lado, realmente, do Jordão e recolhia todo o dízimo ali na cidade dele, na tribo de Ruben, né? E deixava disponível ali para todos os pobres, para as viúvas, né? Para todas as pessoas. E também para os levitas da região. Então, ficava disponível ali de 3 em 3 anos, era assim que procedia, né? Todo ano, como que era feito? Todo ano o dízimo era separado para alimentar os ministros de Deus, né? Os levitas foram separados e escolhidos por Deus para serem uma tribo somente de ministração de Deus, somente para ensinar o povo de Israel sobre Deus. Eles não podiam fazer outro tipo de trabalho. Eles não podiam ser marceneiros, eles não podiam ser ferreiros, eles não podiam ser nada mais. Então, eles não podiam ter uma função que tivesse algum dinheiro, que eles ganhassem algum salário. Eles não podiam. Eles foram chamados para cumprir integralmente um trabalho para Deus. Então, eles não podiam sair para trabalhar. A gente vai ver mais para frente, por exemplo, Paulo. Paulo vai ter uma igreja onde ele vai andar, que essa igreja não vai querer contribuir, não vai ajudar ali, e ele vai sair para ele trabalhar. Ele vai começar a criar tendas ali, vai construir tendas, e com o dinheiro da tenda ele vai se mantendo, e então ele prega ali dentro do horário possível que ele consiga. Mas os levitas não era assim. Deus tinha deixado muito claro, vocês não vão fazer nada mais. Vocês não podem ir lá e construir tendas e cobrar, não. Aliás, vocês não têm nem que construir tendas. Vocês têm que se separar somente para o meu trabalho. Somente relacionado às coisas sobre mim. Vocês são, no nosso linguajar de hoje, eles seriam somente missionários. Mais nada. Não poderia fazer mais nada. Eles foram separados para só pregar a palavra de Deus e trabalharem para Deus. Chegando alguém lá aflito, angustiado, eles tinham que dar uma palavra. Chegando lá alguém, né? Para entregar as ofertas, os dízimos, eles tinham que receber. Então, eles tinham que estar lá à disposição de Deus. Eles tinham que estar lá para
ser o intermediário ali de Deus com relação ao povo, ensinar a lei, ensinar a palavra para o povo, era essa a função do levita, né? E eles não podiam trabalhar em outra coisa, não podia. E é por isso que Deus tem o cuidado de alimentar eles com o dízimo. Então Deus fala, olha, o dízimo é para mim, o dízimo é meu. Mas como eu separei uma tribo que não vai poder fazer mais nada além de trabalhar para mim, então eles não vão ter renda, porque eles não vão fazer mais nada, não vão ter trabalho, então não vai ter renda para se alimentar. Mas todo dízimo que era devido a mim, que eu instituí por lei agora, na aliança da lei, vai ser dado aos levitas. E os levitas vão usufruir desse dízimo, né? Apenas eles vão ter que dar o dízimo do dízimo aos sacerdotes, porque eles também reverenciam aos sacerdotes, eles também estão abaixo dos sacerdotes. Então, os levitas deveriam dar o dízimo do dízimo para os sacerdotes, né? Então, a gente lembra que era nessa condição, porque quem recebia realmente o dízimo principal, que era o dízimo de Deus, eram os sacerdotes, né? E não os levitas. Tanto que Deus fala, olha, os 10% que sobrar, os 10% não, vocês vão dar 10% de tudo que vocês receberem. Então, vai sobrar 90% para os levitas. Esses 90% que sobrarem para os levitas vai ser como se fosse um dinheiro que eles trabalharam para ganhar. Então, eles podem fazer o que eles quiserem com esses 90%. Quer ir comprar um carro? Vai. Quer ir comprar uma roupa? Vai. Pode fazer o que você quiser, né? Porque é seu. Vai ser como se você tivesse suado para conquistar aquilo dali. Mas os 10% desses dízimos que vocês receberam, vocês têm que entregar a Deus, né? O dízimo do dízimo. A gente estudou sobre isso e viu sobre isso. Então, o que acontece? Os levitas, quando eles recebiam o dízimo, eu vou explicar tudo isso, porque tudo isso tem a ver com a dúvida da aluna, tá bom, gente? Quando os levitas, eles recebiam o dízimo na porta do tabernáculo, o dízimo que eles recebiam, né? Eles pegavam o valor total do dízimo, o total que eles receberam do dízimo, eles separavam 10% e entregavam aos sacerdotes, né? O dízimo do dízimo. Sobrou 90%. Aquele 90% que sobrou era dividido entre todos os levitas, todos. Era de uma forma justa, onde nenhum deles ia passar fome, nenhum deles ia passar necessidade. Então, eles dividiam entre todos. É como se hoje, a gente compreende hoje, né? O que hoje é? Hoje, a igreja é um só corpo. É um só corpo a igreja. E era nesse sentido. Os levitas eram só um só corpo. Então, eles recebiam aquele valor, eles tinham que dividir entre eles de maneira igual. Para ninguém passar necessidade, ninguém passar fome. Certo? Então, agora explicado isso, eu vou falar sobre a dúvida dela e vou explicar a dúvida dela, porque precisava dessa introdução para a gente chegar até o ponto que eu vou chegar, que é da aliança da graça, o que Paulo fala pra gente, tá bom? Diz assim, ela perguntou assim, é a Fabiana Cade, ela perguntou pelo Instagram. Ela disse assim, eu tenho uma dúvida, nós devolvemos o dízimo ao Senhor, mas de 3 em 3 anos eles davam para os pobres e para os órfãos. E se eu, em vez de dar o dízimo na igreja, que é muito próspera, eu realmente pegar o dízimo e ajudar quem precisa. Já que hoje em dia existem igrejas que pegam dízimo para comprar boi, né? A gente vê e tem pastores assim que compram fazendas, gado, né? Então, estão usando para se enriquecer, né? Então, é sobre isso que eu vou falar agora, tá? O que acontece? Abraão, a primeira vez que a gente viu falar sobre dízimo na Bíblia foi com Abraão. Em Gênesis, eu anotei aqui, Gênesis 14. Gênesis 14, a gente viu Abraão falar sobre dízimo, né? Quando Abraão fala sobre dízimo em Gênesis 14, é um dízimo voluntário. É um dízimo que Abraão quer dar. Ninguém pediu, Abraão quer dar. É um dízimo voluntário. Então, ele reconheceu, né? Porque assim, você só dá dízimo para quem é superior a você. Você não vai dar dízimo para quem não é superior a você, né? É como a bênção, por exemplo. Você pede bênção para quem é superior a você. Quem é inferior a você não vai te abençoar, né? Você só consegue receber bênção de quem é maior do que você. Só chega... Eu removi. Raquel, você conhece ela? Ela tava com umas perguntas estranhas e eu removi ela. Então, ela começou a fazer umas perguntas estranhas, como tá tendo esse caso aí,
Eu achei meio suspeita e removi ela. Mas se você conhece ela, você garante que ela não vai entrar aqui pra ficar fazendo obscenidades, nada disso, e a gente coloca ela, amém. Ou se ela ficar quieta, mesmo que ela queira, mas se ela ficar quieta e ouvir, não tem problema, amém. Em nome de Jesus, ela se converte. Mas eu excluí ela porque ela começou com umas conversas muito estranhas, entende? Aí eu achei meio estranho aquilo que ela tava falando e eu resolvi excluir ela, tá bom? Mas se ela quiser entrar, para ela participar, ouvir a aula, independente de qualquer coisa, sabe? Eu não tô aqui para julgar ninguém, não me importa o que ela é, o que ela se acha, não tem nada a ver. Mas se ela quiser entrar para assistir a aula, ela é bem-vinda, desde que ela não venha usar a câmera para fazer nada, né? Desde que ela entre, né, e respeite a sala, não tem problema, ela entra, tá bom? Mas eu tinha excluído ela, tá bom? Obrigada, Raquel, amém. Então, gente, o que acontece? A primeira vez que a gente ouviu falar sobre dízimo foi com Abraão, né? Então, Abraão foi aquele caso, né, de Ló. Ló foi levado, né? A gente lembra da guerra que teve ali, a gente estudou, né? De 4 reis contra 5, né? A gente estudou isso, que os 4 reis venceram 5 reis, né? Que era o rei de Adimá, Zeboim, agora eu esqueci o nome de todos, mas Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, né? 5, lembrei. Então, esses 5 reis foram vencidos, né? Então, a gente lembra disso. E o Ló foi levado de tabela, porque Ló estava dentro ali já morando em Sodoma, né? E Ló foi levado junto de cativo. E a gente lembra que Abraão, então, foi lá resgatar o sobrinho dele, né? Então, Abraão foi lá resgatar o sobrinho dele. Quando Abraão foi lá resgatar o sobrinho dele, ele foi com 300 homens, se eu não me engano, 300 e pouco, né? Não lembro de cabeça, mas com uns 300. Então, imagina, 4 reis haviam vencido 5 reinos. E Abraão vai lá com 300 homens, né? Então, Abraão reconhece, né? E ele venceu e tomou Ló de volta, né? Os bens de Ló, tudo. Então, Abraão reconhece que ali foi Deus. Foi algo extraordinário que aconteceu ali, né? Então, quando Abraão volta, Abraão encontra um sacerdote. Abraão encontra ali um profeta, né? Encontra ali alguém especial, do nada, né? Então, essa pessoa do nada encontra Abraão ali e começa a falar de Deus, começa a falar que essa vitória foi de Deus, que ele é um abençoado, e começa a falar de Deus, do Deus de Abraão, do Deus que chamou Abraão. E Abraão reconheceu ali algo diferente. Abraão reconheceu que era uma pessoa diferenciada ali, né? Então, Abraão olhou aqui e falou, não, essa pessoa é diferente. Essa pessoa conhece o Deus que eu sirvo. E ele é um sacerdote, né? Ele é um sacerdote do Deus que eu sirvo, né? Ele trabalha para o Deus que eu sirvo. Então, Abraão sentiu ali no coração dele de dar o dízimo. E ele foi e deu o dízimo de tudo aquilo que ele resgatou daquela vitória que ele teve naquela guerra. Porque ele reconheceu que ele não teria vencido aquilo se não fosse Deus, né? Realmente era impossível. 4 reis que venceram 5 reis foram derrotados por Abraão e 300, né? Então, foi algo extraordinário ali, foi Deus. E ele reconheceu isso. Mas aqui não havia uma imposição de entrega de dízimo. Mas Abraão sentiu no coração dele, de forma voluntária, quis dar o dízimo, né? Então, entregou o dízimo ali em Melquisedeque, reconhecendo em Melquisedeque uma espiritualidade superior a dele. É isso que ele estava reconhecendo ali, e ele reconheceu que Melquisedeque era um servo de Deus e trabalhava para Deus, né? Então, ele era um ministro de Deus. Então, ele desempenhava funções para Deus. Então, as funções que ele desempenhava realmente expandia o reino de Deus. Então, ele era útil para Deus. Então, Abraão falou, não, para Deus ele é mais útil do que eu. Então, eu vou dar para ele o dízimo. É nesse sentido, né? A pessoa é mais útil do que você para Deus, né? Então, você vai entregar o dízimo para essa pessoa. E foi o que aconteceu com Abraão com relação ao Melquisedeque. Isso é um dízimo voluntário, tá? Não era um dízimo obrigatório. A segunda vez que a gente ouviu falar sobre dízimo foi com Jacó. Jacó estava fugindo do irmão dele, por ter roubado a bênção do irmão dele. E ele chegou ali, né, a gente lembra, era Luz, se eu não me engano o nome do local era Luz, né, ainda. E ele teve o sonho, a gente lembra que ele teve o sonho, Jacó teve o sonho ali com a escada, os anjos subiam e desciam, né, e Deus falou com Jacó ali naquele momento. E a gente lembra então que Jacó deu o nome daquele lugar de Betel. E então Jacó levanta, acorda, oi a paz, amém. Então Jacó levanta, acorda e fala, Senhor, se o Senhor realmente fizer tudo o que o Senhor falou que vai fazer, se eu realmente continuar vivo e Esaú não me matar, se eu conseguir voltar um dia para minha terra,
sem Esaú me matar, né? Se eu conseguir um dia ainda voltar para casa do meu pai, eu prometo que eu vou te entregar dízimo de tudo que passar pela minha mão, de tudo que eu ganhar, eu vou te entregar dízimo. Mas se o Senhor fizer isso, né? Então, que dízimo é esse que a gente viu também? É um voto, né? Então já não era um dízimo voluntário como o de Abraão. O de Abraão estava reconhecendo já estava agradecendo, era um dízimo de agradecimento ali, né? Ele reconheceu que aquela vitória foi devido a Deus, não tinha outro jeito. O de Jacó, não. O Jacó, quando a gente estudou, a gente viu. Era impossível Jacó voltar vivo para casa dele. Era impossível. Jacó tinha certeza que ele ia morrer ou que nunca ele poderia voltar para casa dele, porque Esaú ia matar ele. Então era uma certeza muito grande para Jacó que nunca mais ele voltaria para a terra do pai dele, né? Então ele falou: ó, Senhor, é algo que é impossível. Mas se o Senhor permitir que isso aconteça, a partir de agora o Senhor vai ser o meu Deus. E eu vou lhe dar o dízimo de tudo, né? Então foi um voto. Né? Ali não era um dízimo obrigatório. Tanto que ele colocou uma condição para ele cumprir o dízimo, né? Então, ali era um dízimo por meio de voto. Ele falou, se o Senhor fizer, eu dou. Até então, não havia a obrigatoriedade do dízimo. Não havia. Era de forma voluntária, por agradecimento e por voto. Era dessa forma que era feito. Porém, agora surgiu uma aliança aqui. A aliança da lei, né? Então, Moisés foi chamado lá no Monte Sinai e Deus conversou ali com Moisés 40 dias e 40 noites. E nesses 40 dias e 40 noites que Deus falou com Moisés, Deus entregou os 10 mandamentos e vários outros mandamentos e vários outros estatutos. A lei era muito grande, né? A gente estudou. A lei era muito extensa, né? Incluía também os juízos, tudo. E entre essas leis, entre esses mandamentos que Deus entregou, estava o dízimo. Então agora o dízimo não seria mais opcional, o dízimo seria obrigatório. Por quê? Porque pela lei foi instituído, pela aliança da lei. Por que Deus instituiu pela aliança da lei? Porque havia uma preocupação especial com a tribo que serviria a Deus. Se Deus não tivesse instituído aquilo por lei, creio eu que a tribo de Levi teria passado muita necessidade ali, porque eles não podiam trabalhar com nada, com nenhuma outra coisa, né? Então, o povo tinha um coração muito duro. Então, Deus instituiu ali o dízimo realmente para que entregasse e sustentasse aquela tribo, porque aquela tribo foi separada para somente trabalhar para Deus. Eles não poderiam exercer mais nenhuma outra função, somente trabalhar para Deus, né? Então, a partir de então, na aliança da lei se tornou obrigatório o dízimo. Hoje a gente vai ver isso. Se a pessoa não cumprisse um ponto da lei, um ponto da aliança da lei, que era extensa, não eram só os 10 mandamentos, mas se a pessoa não cumprisse um ponto, essa pessoa era amaldiçoada, se tornava maldita, né? Ela era maldita, não tinha parte com Deus, né? Ela não tinha parte nenhuma com Deus, era um maldito de Deus. Então, a partir desse momento, não entregar o dízimo a Deus aqui, na aliança da lei, seria uma condição de maldição, né? Segundo a aliança da lei. Daqui a pouco eu vou falar sobre a aliança da graça, porque hoje a gente está debaixo de outra aliança. Então, o que acontece? Na aliança da lei, se não entregasse o dízimo, você estaria debaixo de maldição, porque você não cumpriu um ponto da lei. E se você não cumpriu um ponto da lei, você não cumpriu a lei inteira. Era essa a condição. Então, deixou de cumprir um pontinho menor que seja da lei, não cumpriu a lei inteira, né? E era essa a questão. Então, eles tinham que realmente cumprir e entregar o dízimo, né? Então, de 2 ali a cada ano, né? 2 anos era entregue o dízimo para os levitas. E as pessoas reuniam todo o dízimo e iam entregar lá onde estava o tabernáculo, né? Então, o tabernáculo, a princípio, no tempo de Juízes, vai estar ali em Siló. Todas as tribos vão vir de todos os lugares com seus dízimos e vão entregar onde? Em Siló, né? E mais pra frente em Jerusalém. Então, eles vão fazer assim, eles vão lá com todos os dízimos dele e entregam lá no tabernáculo. Chegou lá no tabernáculo o dízimo, os levitas fariam o quê? Pegariam e separariam um dízimo para os sacerdotes, porque os sacerdotes eram superiores a ele em comunhão com Deus e em ministração. Porque o serviço dos levitas era importante? Era.
mas o serviço dos sacerdotes era muito mais. Somente os sacerdotes podiam chegar perto do altar de bronze. Somente os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo, né? Então, o serviço dos sacerdotes era muito maior diante de Deus, né? Do que os serviços dos levitas. Então, era essa a condição. Então, os levitas, por isso, tinham que entregar o dízimo do dízimo. Por quê? Porque os sacerdotes eram superiores a ele. Os sacerdotes trabalhavam mais para Deus do que os levitas, né? Então, era essa a questão. Então, para a gente ter uma ideia, a pessoa entregava o dízimo para quem trabalhava mais para Deus do que ela. E era essa a condição dos levitas. Não, os sacerdotes trabalham mais para Deus do que eu. Eu trabalho para Deus mais do que Israel. E é por isso que Israel me entrega o dízimo. Porém, os sacerdotes trabalham mais para Deus do que eu. Então, eu vou entregar o dízimo do dízimo para os sacerdotes, né? E sobrava ali 90%. Esses 90% eles dividiam de maneira igual entre ali os... Então, você conhece a Cida Maria, Raquel? Cida Maria Maria? Você conhece ou não? Ah, tá bom então, obrigada. Então, o que acontece? Eu me perdi aqui um pouquinho. Tem uma pessoa tentando entrar, mas eu acho que é para atrapalhar a aula. Tem gente que tá fazendo isso ultimamente. Então, aqui o que aconteceu, né? Na aliança da lei, então, surgiu a obrigatoriedade, né? Mas o que acontece? Aqueles 90% que sobrou era dividido de maneira igual entre os levitas. Eis que, então, vem Jesus no Novo Testamento. Jesus, então, se sacrifica por nós. E Jesus morreu na cruz por nós. E o sangue de Jesus nos comprou. E então nós morremos com Cristo naquela cruz e ressuscitamos com Ele. E agora nos tornamos herdeiros de Cristo, né? Cristo deixou um testamento para a gente. E nós somos herdeiros desse testamento de Cristo. Então, dessa forma, a gente saiu debaixo da aliança da lei, porque nós fomos mortos para a aliança da lei. E estamos agora sob outra aliança, uma aliança superior, que é a aliança da graça, né? A aliança da lei, para você conseguir cumprir a aliança da lei, você tinha que cumprir a lei. Não cumpriu algum ponto da lei, não está cumprindo a aliança da lei. Agora, a aliança da graça, não. Você precisa ter fé, né? Você não precisa, não tem como você fazer nada. É claro que a fé, a gente vai estudar mais para frente, a fé requer posicionamentos de fé. Então, requer obras de fé, mas não são obras da lei, são obras de fé. Então, você tem que andar de acordo com a tua fé, você tem que manifestar a sua fé em atitudes, né? Então, é isso que vai acontecer. Aí, Jesus vem e liberta todo mundo da maldição da lei. Ou seja, como que você é libertado da maldição da lei? Saindo debaixo da lei. Porque se a lei trazia maldição, qualquer descumprimento da lei trazia maldição, e agora nós podemos descumprir a lei em determinados pontos, né? Porque tem determinados pontos da lei, gente, que eram absurdos e traziam maldição, né? Então, você não cumpriu determinado ponto da lei, aquilo trazia maldição porque você quebrou um ponto da lei. Um ponto bobo, não é um assassinato, não é nada assim. É um ponto bobinho da lei, né? Então, e aí, né? E não, ali com Cristo nós estamos em outra aliança, né? Então, nessa nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, nós não estamos mais debaixo da lei ali, não estamos mais debaixo da aliança da lei. E eis que agora surge a questão, porque o dízimo ele se tornou obrigatório na aliança da lei. A gente lembra que quando foi com Abraão, ele era voluntário. Quando foi com Jacó, ele foi um dízimo por voto, né? Se o Senhor fizer, eu dou. E agora, na aliança da lei, foi um dízimo obrigatório, você não tinha escolha. Se você não desse o dízimo, você seria maldito. Não tem escolha, tinha que entregar o dízimo. Porém, com Cristo, saiu debaixo da aliança da lei. A pessoa não está mais nesse mundo, né? A aliança da lei ecoa por esse mundo, mas nós não estamos mais debaixo desse mundo, né? Esse mundo jaz do maligno, por isso que nós não estamos mais debaixo do poder de Satanás e dos seus demônios, porque nós já não estamos mais debaixo do poder desse mundo, e é por isso que nós temos poder em Cristo, no nome de Jesus, de expulsar demônios, porque não estamos mais debaixo desse mundo, né? Estamos superior, uma aliança superior. E eis então que agora surge a questão, né? A gente vai ver mais pra frente. Paulo vai enfrentar esse problema em muitas igrejas mais pra frente, né? Porque mais pra frente vai surgir uma questão, os apóstolos vão começar a pregar
e os apóstolos não vão poder trabalhar. Eles vão viver para pregar, porque o que acontece? Vai começar a ter uma perseguição. Como você vai ficar trabalhando com uma perseguição? O romano lá querendo, se te ver, te mata. Então, eles tinham que andar mais cautelosos, né? Então, eu não ia trabalhar assim, ó, livre em qualquer lugar, né? Arrumar um emprego ali, tranquilo. Então, eles, de certa forma, eles ficavam andando muito de um lugar para outro, não tinha um lugar fixo, né? E também eles eram muito perseguidos ali. Mas a função deles, eles foram chamados para pregar. A função deles era serem ministros de Deus. Não havia diferença entre eles e os levitas. Não havia diferença entre eles e os sacerdotes. A diferença é que os sacerdotes antes, eles ministravam queimando ofertas no altar de bronze. E agora esses apóstolos são levantados para ministrar sobre um sacrifício que já foi feito. E que para que você alcance essa graça, basta você crer que esse sacrifício foi feito e que ele te alcançou, né? Então é a fé. E agora essa é a missão deles. Mas eles continuam sendo ministros de Deus, assim como os levitas eram, assim como os sacerdotes eram. Mas não existe mais agora a aliança da lei para impor o dízimo. Então Paulo, daqui a pouco eu vou falar onde a gente encontra esses versículos e os capítulos onde fala isso na Bíblia. Então o que acontece? Paulo agora, né, começa a falar sobre isso, né? Em nenhum momento, né, as pessoas que alegam que ainda existe o dízimo, eles falam com relação a uma fala de Jesus, né? Se eu não me engano, Jesus está falando com os fariseus. O que acontece? Quem são os fariseus? Fariseus são doutores da lei. Eles seguiam a lei à risca. Então, eles andavam com franjas enormes. A gente já estudou sobre as franjas nas roupas, né? O que eram aquelas franjas na roupa? Era para lembrar sobre a lei, todos os pontos da lei. E eles andavam com franjas enormes porque eles queriam sair mostrando para todo mundo que eles lembravam mais do que todo mundo, né? Então era essa questão. Eles decoravam a lei, eles sabiam de ponta a ponta a lei, né? Os fariseus eram assim. E eles vêm, então, durante muitos momentos, eles vêm criticar a Cristo, criticar Jesus. Por conta disso, eles começam a questionar por conta da lei, né? E Jesus, então, usa a própria lei deles para falar com eles, usa a própria, se é a aliança da lei. É da mesma forma que a gente viu que Cristo, que Jesus usou Moisés, né, e o Pentateuco para falar também, né, ali com os opositores dos fariseus. E era no mesmo sentido. Os fariseus faziam tanta questão de falar que seguiam à risca a lei e os profetas. Então Jesus vem mais para frente falar: de nada adianta vocês ficarem entregando o dízimo, vocês cumprirem a lei, ouvirem os profetas, sendo que o coração de vocês é desse jeito, vocês são uns hipócritas. É isso que Jesus quer dizer. A mesma coisa que ele falou, né, para a oposição dos fariseus, né, no mesmo sentido, né. Então, o que acontece? Na aliança da graça não existe mais essa imposição da lei, né, de entregar o dízimo, não existe mais, sob pena de maldição, não, e nem do devorador, não. Aquilo era para a aliança da lei, né. Então, agora não existe mais na aliança da graça. Mas Paulo diz o seguinte, Paulo fala, gente, que cada um entregue, contribua conforme o seu coração. Porque Deus não quer mais obrigar, não quer fazer mais nada por imposição. Ele quer que a gente realmente mude. Deus quer que a gente mude de dentro para fora. Que a gente deseje o bem, não que a gente seja obrigado a praticar o bem. Deus quer que a gente perdoe porque a gente quer perdoar, não que a gente é obrigado a perdoar. Deus quer que a gente doe porque a gente quer doar, não porque a gente é obrigado a doar, né? É nesse sentido. Então, Paulo vem e fala sobre isso, né? Então, Paulo não impõe valor nenhum. A gente vai ver no Novo Testamento, os apóstolos, nenhum deles impõe. Tanto que a gente vai ver mais pra frente no Novo Testamento, nenhum dos apóstolos está debaixo da lei. Eles não cumprem a lei, a aliança da lei mais. Porque eles entendem, eles reconhecem que agora eles estão debaixo da aliança da graça. Eles saíram da aliança da lei. E inclusive Paulo, né? Então Paulo vai e fala, olha, eu não vou impor valor nenhum. Mas uma coisa é certa, existem ministros de Deus que são levantados para trabalhar somente na obra. E é isso que Paulo fala, né? Essas pessoas são levantadas para trabalhar somente na obra. E há um chamado nessa pessoa que ela tem que trabalhar só na obra, porque quando ela trabalha só na obra, ela converte muitas vidas.
Essa pessoa é muito usada desse jeito, né? E essa pessoa, ela merece, sim, ela tem direitos, né? É isso que Paulo fala, ela tem direitos, ela tem que ser ajudada, né? Então, Paulo fala sobre contribuições, que sejam dadas contribuições para os ministros de Deus, para ajudar os ministros de Deus, né? E é isso que ele fala sobre ele. Por quê? Houve um lugar que ele passou, Coríntios. Havia uma igreja, teve uma igreja que Paulo foi e que ele recebia mais do que o dízimo, davam até mais, um valor até maior. Mas existiam igrejas que os apóstolos iam que ninguém dava nada. E houve esse problema com Paulo. Paulo chegou em Coríntios lá e, pelo jeito, ele estava passando fome. Pelo jeito, ele estava passando sede ali. E ele fala isso. Ele fala, olha, será que eu não como e eu não bebo, né, como os outros apóstolos? Eu tô aqui o dia inteiro pregando para vocês, tô aqui o dia inteiro falando uma coisa que é importante. Eu fui chamado por Deus para cumprir isso. E eu tô aqui fazendo isso. E eu não tenho direito a comer e beber, né? E aqui Paulo tá falando o quê? Sobre o direito dos levitas. O dízimo que Deus deixou para os levitas não era para os levitas enriquecerem à custa do povo de Israel. Não era esse sentido. Era para os levitas não passarem necessidades. Era nesse sentido. E é sobre isso que Paulo fala. Paulo fala, eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus para pregar. E eu tenho feito isso de forma exaustiva. Paulo fala isso em Coríntios. Ele fala, eu tô fazendo isso que eu tô cansado. Eu tô exausto. Eu tô muito cansado mesmo. Eu tô sendo um escravo de vocês. Eu tô trabalhando para vocês como se eu fosse um escravo. E eu não tenho direito nem a comer e a beber. Nem comida e nem bebida vocês me dão. E vocês me sugam, não me dão nem comida nem bebida, né? Isso que Paulo diz. Então, ele não fala, essa igreja não contribui em nada. E, inclusive, no finalzinho, ele ainda fala, mas eu não quero que vocês deem também, porque o meu Deus vai me sustentar. Eu passo fome com os que passam fome. Hoje eu posso dizer que eu sei viver no extremo da pobreza e eu também sei viver bem, né? Então, Paulo começa a falar isso. Que eu falo, mas também eu não tô falando pra vocês me darem, não. Eu tô falando porque vocês tinham que ter essa consciência. Não é eu vir aqui brigar com vocês e falar pra vocês, mas vocês tinham que ter isso no coração de vocês, né? Paulo começa a falar isso. Mas a gente observa também em Atos que existiam pessoas que receberam a verdade, que receberam o evangelho e ficaram tão felizes daquilo que elas receberam, daquilo que elas conheceram, que elas começaram a ajudar. Elas ajudavam os apóstolos. Então, o que acontece? Ajudavam mais do que com dízimo. As pessoas iam lá e vendiam o terreno delas inteiro, todo o terreno. E todo o dinheiro da venda elas colocavam pro apóstolo, davam pro apóstolo para ele continuar essa missão de pregar aquilo que a ajudou, para continuar aquela pregação em outros lugares, né? E a gente vai ver até o caso de Ananias e Safira e Ananias com relação a isso, que eles vão mentir, né? Mas era essa questão. Então, assim, no Novo Testamento não há imposição de dízimo. Pelo contrário, na verdade, Deus tirou o limite. Deus não quer que você contribua só com 10%. Deus quer que você contribua com o seu coração. Você quer contribuir com 100%? Contribui. Você quer contribuir com 5%? Contribui. Não tem mais imposição, né? É nesse sentido. E é nesse sentido que é falado, né? Então a gente observa que existiam igrejas que contribuíam muito e existiam igrejas que não contribuíam nada. Mas Paulo também não fala, não impõe para elas, vocês têm que cumprir porque é obrigatório. Não, Paulo não diz isso. A gente vai ver, eu vou deixar aqui o capítulo, ele não fala isso. Ele fala, mas também eu não tô falando pra vocês me darem nada. Mas eu quero que vocês tenham essa consciência, eu também tenho direito. Eu sou um ministro de Deus, né? Ele fala isso. É um direito meu. Como vocês não estão me dando e é um direito meu, se eu clamar a Deus, Deus vai me ouvir. Ele vai cobrar de vocês. Porque vocês não estão me dando um direito meu que vocês poderiam me dar. E vocês não estão me dando. É nesse sentido que Paulo fala, né? A gente vai ver mais pra frente. Uma coisa que é importante eu falar agora, que a Fernanda, quando ela fez a pergunta, acho que é Fernanda ou Fabiana, esqueci o nome dela agora, deixa eu ver se eu lembro. Quando ela fez a pergunta, né, a pergunta dela foi a seguinte, a Fabiana, a pergunta dela foi a seguinte, ela entrega o dízimo todo mês. E ela falou que de 3 em 3 anos ela não pode fazer igual eles faziam. 3 anos ela reverte o dízimo inteiro e dá pros órfãos, pro pobre e tal, né? Então agora eu quero falar sobre isso, o que acontece?
No Novo Testamento a gente vai ver sobre isso. As pessoas recebiam, por exemplo, existia a igreja de um lugar. E aquela igreja recebia muita oferta, né? Recebia muita contribuição, aquela igreja. E uma outra igreja lá não recebia quase nada de contribuição. Uma recebia muito e a outra não recebia quase nada, né? E é isso que ela fala aqui. Não tem como eu dar para órfão e pobre, porque na verdade a igreja onde eu dizimo, a igreja onde eu vou é muito próspera. E eu não vejo eles ajudando o pobre, né? Então o que acontece? No Novo Testamento, como é que é feito o negócio? A gente vai entender agora, porque hoje não é feito assim, mas o certo é isso. Como que era feito? Tinha a igreja em uma região, né? Tinha ali a congregação em uma região onde o apóstolo vinha e ensinava sobre Deus. E tinha uma congregação em outra região onde o apóstolo vinha e falava sobre Deus. Nessa congregação aqui que o apóstolo vinha e falava sobre Deus, era dado muita oferta. E nessa outra não era dado nada. Aí houve um tempo em que um desses lugares, né, onde eles ali iam pregar, passou necessidade. Estava passando fome. E o que acontecia quando isso acontecia? Uma congregação recebeu muito, tá sobrando, entregava para o outro. Entregava para o outro. Então, ou seja, uma congregação ajudava a outra. Elas não eram concorrentes. Não eram competitivas. Então, assim, havia um pregador em um lugar, né? Eu não gosto de falar igreja, né? Porque na verdade não é igreja, né? Igreja é reunião de pessoas, a congregação de pessoas, né? Mas é que hoje a gente costuma falar que os prédios são igrejas, e isso confunde as pessoas, né? Porque o prédio não é igreja, a igreja é a reunião de pessoas. Se tiver um monte de gente reunida em frente a um hospital orando, aquilo é uma igreja, na frente daquele hospital, né? Mas as pessoas vão perdendo a noção, como vão falando prédio como igreja, as pessoas vão deturpando. Então eu quero explicar como que a igreja fazia antigamente. A igreja não entendia que era igreja A, B, C, D. Eles não entendiam assim no Novo Testamento. Eles entendiam que a igreja era uma só. A gente vai ver isso no Novo Testamento. Então, por exemplo, tinha igreja em uma região. E havia uma igreja em uma outra região totalmente longe, totalmente diferente. E aquela igreja lá longe estava passando necessidade. E essa igreja aqui era muito farta, sobrava dinheiro. O que ela fazia? Ela ajudava a sustentar a outra igreja. Por quê? Porque o corpo é um só. Então, uma igreja tinha que sustentar a outra. Uma igreja tinha que ajudar a outra, né? Infelizmente, hoje a gente não vê isso. Por isso que a gente observa igrejas tão prósperas, né? Igrejas, entre aspas, prédios tão prósperos e prédios que fecham. Porque o certo era pensarem dessa forma que eu tô falando. Eu não sou igreja de título A e você é igreja de título B. Não. Nós somos o corpo de Cristo. Então, se eu recebi muito dízimo esse mês, muita oferta esse mês, e a sua igreja está quase fechando, né? Se o seu prédio está quase fechando, eu vou te ajudar. E era isso que eles faziam no Novo Testamento, gente. A gente vai ver isso. Houve esse problema com uma igreja no Novo Testamento. Eles estavam passando muita necessidade, passavam fome, teve muita dificuldade ali. E uma igreja que não tinha nada a ver com aquela, uma outra região, uma outra nação, começou a enviar recursos, porque lá ela era próspera. Mas hoje a gente não vê isso, né? Se a gente visse essa união hoje entre os prédios religiosos, entre as congregações, não ia fechar nenhuma igreja. Não ia ter nenhuma igreja fechada hoje. Não ia ter. Mas acontece que alguns prédios recebem muito e alguns prédios recebem pouco. E hoje em dia você vê prédios recebendo tanto que eles não têm o que fazer com o que eles estão recebendo, que eles começam a comprar helicóptero, começam a comprar gado, boi, galinha, terreno. E não é para colocar gente lá dentro para criar centros, não. É para lazer. Então é isso que acontece hoje, infelizmente. Então deturpou totalmente. A verdade é que os prédios, os templos religiosos, eles não deveriam ser concorrentes um do outro. Eles deveriam se ajudar, eles deveriam entender que são todos o corpo de Cristo. Então, eu tô aqui bem. Nossa, esse mês sobrou 10 mil no meu caixa. Mas a igrejinha lá no canto, do lado, na rua da frente,
por causa de R$1.000 ela vai fechar. E essa outra igreja que está com 10 mil sobrando no caixa não vai dar R$1.000 para aquela. E esse é o problema. No Novo Testamento eles davam. No Novo Testamento eles entendiam que a igreja é uma só. Não existiam nomes assim, né, como a gente vê hoje, né? A gente vê muita denominação hoje, né? Parece várias empresas, né? Então virou um monte de concorrente, né? É como se uma empresa de uma comida olhasse para outra, tá vendo a outra fechar, fala, que bom, agora vai vir para mim, né? As pessoas que iam lá. Não, gente, você tem que ficar triste. Era esse o sentido. E no Novo Testamento foi isso que aconteceu. Eles estavam preocupados com aquela igreja daquele outro local fechar e eles começaram a enviar o recurso, porque lá eles eram prósperos, então começaram a enviar recurso para o outro lugar, né? Então era nesse sentido. Então, infelizmente, por isso que a gente vê hoje tanta discrepância. A gente vê prédios, templos religiosos muito prósperos e outros fechando por tão pouco. Porque a verdade é que eles deviam se unir. A verdade é que eles deveriam compreender que são todos parte do mesmo corpo. Se um corpo ali está fechando por causa de R$1.000 e você, no seu templo religioso, tem 10 mil no estoque, você deveria ter dado 1.000 para ajudar aquele a não fechar. Mas hoje não se vê isso, né? E era o certo, era o correto, mas não acontece. Então agora eu vou responder a pergunta dela. Esclarecendo tudo isso sobre dízimo, agora eu vou responder a pergunta dela. Ela diz, olha, eu entrego o dízimo ao Senhor todo mês, mas no 3º ano eu quero reverter todo o dízimo para o pobre. Olha, no Novo Testamento não fala sobre dízimo, mas fala sobre o dever de contribuição ao ministro de Deus. Conforme o seu coração, conforme a sua disposição e conforme os seus recursos. E Deus vai julgar cada um. Então é assim, você não pode, de 3 em 3 anos, reverter o dízimo só para pobre. Não pode. Porque a contribuição tem que ser dada para os ministros de Deus. Aí eu sei que hoje tá tão complicado, né? Pra gente entregar a nossa oferta, a nossa contribuição, dízimo, qualquer coisa que seja, para algum lugar, né? Mas eu digo uma coisa, assim, você responde pelo teu coração, você responde pela tua consciência. Então, por exemplo, se você tá vendo que num lugar onde você tá entregando, está tendo uma deturpação ali do fim, entrega para outro lugar. Existem tantos lugares que você vê que são pessoas usadas por Deus. Você vê pessoas ali convertendo vidas, pregando a verdade com amor. Então, contribui ali. Não é porque você está indo congregar em um lugar que você precisa contribuir onde você está indo congregar, sabe? Então, você pode estar indo congregar em um lugar e a igrejinha ali no final da rua é pequenininha, bem pequenininha, está precisando de R$1.000 para não fechar. E o seu dízimo é R$1.000. Aí você vai entregar nessa igreja enorme que tá sobrando. Não. Então pega sua contribuição e entrega na pequenininha ali que tá prestes a fechar, né? Mas é claro, assim, tenha o cuidado de saber se aquela pessoa realmente é um ministro de Deus. Porque se você responder sabendo, se você contribuir sabendo que aquela pessoa não é um ministro de Deus e ela não dá a finalidade que deveria dar, você está respondendo porque você está concordando com o que ela está fazendo. Então, você está concordando com aquilo. Então, se você sabe que aquele lugar onde você está indo é legal, tá legal congregar ali, eles falam sobre a palavra de Deus, legal. Então, continua indo ali. Eles falam sobre a palavra de Deus, tal, continua. Mas se você vê que, por exemplo, o que entra ali, a contribuição que entra ali, não está sendo usada como deveria, não contribui lá. Porque quando você sabe, você responde pelo que você sabe. Então, se você sabe que ali não está sendo revertido como a palavra de Deus diz, então não contribui lá, contribui em outra, entende? Mas é isso que eu digo, você não pode chegar e contribuir somente para o pobre. Não pode, não pode. A palavra de Deus diz isso. Você pode acabar contribuindo. Tá nada, Raquel, eu nem comecei a aula ainda, eu tô só tirando a dúvida da Fabiana. Tô dando uma aula sobre dízimo, praticamente. Então, o que acontece?
A pessoa não pode só chegar e pegar a contribuição dela e dar só para o pobre, não pode. Ela precisa reverter aquilo para um ministro de Deus. Então precisa ser um ministro de Deus, né? Mas hoje, né, em Cristo, todos nós temos esse chamado de ministros de Deus. Há sobre nós todos esse chamado de ir e pregar a verdade. Mas nem todos exercem o seu sacerdócio, né? Mas aquele que exerce o seu sacerdócio, ele tem direito à contribuição. Amém, a paz, Diego. Ele tem direito à contribuição, porque ele está exercendo o sacerdócio dele, né? Então, ele tem o direito, sim. Então, o que eu posso dizer para você, Fabiana, é assim: se você acha que o lugar onde você está contribuindo não está dando a finalidade que deveria ser feita, conforme a palavra de Deus diz, muda o local para onde você vai contribuir. Existem tantos lugares que você vê, sabe? Existem lugares que eu vejo assim, e são pessoas que têm tantas obras, sabe? E elas vão pelo mundo inteiro e você vê coisas acontecendo, sabe? Eu não tô falando de milagres não, assim, sabe? Eu tô falando de conversão de vidas. Porque a palavra de Deus diz, né, que muitas pessoas seriam confundidas e seriam enganadas por causa de milagres, porque elas vão atrás de milagres. E por isso que Deus deu poder a Satanás de operar milagres, para confundir esses interesseiros que só estão interessados em milagres. Então eu digo, vai atrás de quem realmente está pregando a verdade da palavra de Deus. Vai atrás de quem realmente você vê que está convertendo vidas, de quem está suando trabalhando para Deus, sabe? É nesse sentido, como Paulo disse. Então, contribui nesse lugar. E conforme o teu coração. Não tem limite mais, a palavra de Deus não impõe mais limite. Você quer contribuir com 5%? Contribui. Quer contribuir com 10%? Contribui. Quer contribuir com 100%? Como essas pessoas faziam de vender o terreno delas e darem toda a venda do terreno. Elas pegavam, vendiam o terreno inteiro e davam todo o valor da venda aos pés dos apóstolos, para dizer que elas estavam alimentando aquela obra. Então, não há mais limite hoje. Né? Então é importante a gente saber disso. Tá bom, gente? Então agora, gente, agora eu tô em dúvida se eu começo a aula de hoje ou se eu fico só com essa dúvida, porque deu 1 hora só explicando sobre a dúvida da Fabiana. Eu vou passar agora, tá? Onde você encontra isso tudo que eu disse, tá? Isso tudo que eu disse, né? É além do que eu já havia falado sobre Abraão e Melquisedeque, Jacó em Betel. Agora você ver isso que eu falei sobre Paulo, os apóstolos, a contribuição, que não havia limites, né? Que pessoas entregavam tudo que tinham e pessoas não entregavam nada, né? E Paulo fala sobre isso, inclusive, que os ministros de Deus têm direito a uma contribuição, né? Não é o dízimo, mas tem direito à contribuição. Se você vê um ministro de Deus ali e o ministro de Deus está passando necessidade e ele é um ministro de Deus e você tem condições, se ele clamar a Deus, Deus ouve, né? A palavra de Deus diz isso. Então, realmente, há o direito do ministro de Deus, o verdadeiro ministro de Deus, de ter uma contribuição. Mas essa contribuição não é para enriquecer a custa do outro. Nunca foi nesse sentido de enriquecer a custa de ninguém. Mas sim de prover as suas necessidades, de você não passar necessidades, né? De todas as suas necessidades serem supridas. Foi sempre esse o objetivo de Deus. Nunca enriquecer a custa de ninguém, né? Então, onde a gente encontra isso? 1 Coríntios 9, 1 Timóteo 5... e Atos 4, tá? Então, é isso, gente. Gente, eu tô pensando, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a aula de Deuteronômio 27 para amanhã, tá bom? Porque deu 1 hora já e pouco, só eu explicando sobre o dízimo. Só eu explicando sobre essa dúvida da Fabiana, eu tinha que explicar desde o início, né? Desde o comecinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a aula de Deuteronômio 27 para amanhã, tá bom? Senão vai ficar bem cansativa também. E tem bastante coisa para falar sobre Deuteronômio 27. Eu vou explicar para vocês sobre os samaritanos, vou explicar sobre essa briga que vai ter no Novo Testamento sobre os samaritanos e os judeus. A gente vai entender o que está acontecendo. A gente vai entender por que aquela mulher lá no poço fala para Jesus: ah, Senhor, quem é que está certo, os judeus ou somos nós? A gente vai entender isso também, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, então é uma aula um pouquinho extensa, então eu acho melhor deixar para amanhã, tá bom? Eu peço desculpa, gente, porque não tinha como. Para falar para Fabiana, eu tinha que falar toda essa questão para ela entender hoje, né? O ponto que eu queria chegar. Então, eu tinha que realmente... Foi uma aula de dízimo, né? Mas amém, glória a Deus. Aí amanhã, então, a gente fala sobre Deuteronômio 27. Desculpa, gente, tá? Eu vou desligar o Instagram e o Facebook. Eu vou perguntar pro Mitch se alguém tem alguma dúvida.
Amém. Vocês têm alguma dúvida no Meet, gente?